Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Senhor Jesus, hoje quero agradecer-te poder celebrar a vida, os anos, de duas pessoas de quem gosto tanto. Uma delas é uma pessoa que não conheci, que quando eu nasci já tinha morrido, e que, no entanto, posso dizer que é verdadeiramente uma das pessoas de quem mais gosto, que mais me ensinou, que mais me inspirou, como um pai. É impressionante, é estranho como é que alguém que eu não conheci, que morreu antes de eu nascer, pode influenciar tanto a minha vida. E outra pessoa, segundo os segundos anos, a segunda vida que quero celebrar, é, pelo contrário, de uma pessoa que, quando eu nasci, já cá estava, que continua cá ao meu lado, que é a minha irmã, com quem vivi a vida toda, que depois, apesar de casar, continua a ser unha com carne, e pronto. É uma companhia diária, permanente, da minha vida. Daquelas pessoas que a gente agradece porque sim, porque como agradece qualquer irmão, os pai, a mãe, os tios e os primos, a família de sangue que nos foi dada, porque nos foi dada justamente. Não escolhi a minha irmã que faz hoje anos, não escolhi os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus tios, os meus primos, os meus pais, foram dados. Foram dados. E são justamente as pessoas que eu não escolhi, que me foram dadas, as pessoas mais importantes da minha vida. É estranhíssimo. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus, de quem gosto imensíssimo e por quem me atrevo a dizer que estava disposto a dar talvez a vida, ou pelo menos gostaria de dar a vida por tantos dos meus amigos, pelos teus amigos, Jesus, pelos teus amigos. Mas por aqueles pelos meus amigos em particular que tu me deste, sinto isso com mais intensidade, é natural. Mas pronto, são os meus amigos. Há outro patamar. As pessoas que são minhas amigas, mas que não são... o vínculo que têm comigo não é um vínculo que nasceu de uma escolha, de uma decisão, de uma provisória, de um encontro, mas de um dom, de um dado da natureza, de um dom da criação, a família. Portanto, ao agradecer-te a vida da minha irmã, Senhor, agradeço a vida da minha família. E agradecer-te a companhia que me faz e a presença absolutamente extraordinária que é no meu dia-a-dia. Mas mais espantoso é voltar ao primeiro que hoje faz anos. Hoje, dia 9 de janeiro, faz anos o São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, que nasceu no dia 9 de janeiro de 1902 e morreu em 1975 e, portanto, eu já não me cruzei com ele nesta terra. E no entanto, este sacerdote de que hoje celebramos o nascimento, é para mim um grande motivo de agradecimento a ti, meu Deus, porque tu lhe abriste um horizonte que também era para mim e que era, no fundo, para todos os fiéis, mas particularmente para aqueles que olham para São José Maria como um pai que começou um caminho novo, um caminho velho e novo. Velho porque a santidade nas coisas do cotidiano e do dia-a-dia para todos, mas novo porque este caminho velho era percorrido por poucos. E a santidade parecia uma coisa ou para pessoas eleitas com excepcionais qualidades, ou para pessoas eleitas para excepcionais posições na igreja, como padres, bispos, freiras, e não para o homem comum, como eu, que não tenho nem extraordinárias qualidades e que por acaso fui escolhido para ser sacerdote, mas quer dizer, mas não se sabe muito bem como, tu sabes, Senhor, mas pronto, vá. E pronto,
a este santo tu inspiraste, tu segredaste este caminho que era para mim. E, portanto, e a resposta de graça, o sim que suscitaste na vida deste rapaz, a primeira inquietação, este miúdo, este São José Maria, desde miúdo que vivia inquieto, a querer perscrutar, perceber, entender os teus caminhos. E por outro lado, depois quis responder com uma generosidade desmedida à graça que tu lhe concedeste. E essa graça, repito, era para mim e para todos os fiéis que vivem na comunhão da fé, que é a Igreja, no batismo, que é a Igreja. Particularmente para aqueles que são chamados a salientar este aspecto, esta dimensão carismática, por dizer de alguma maneira, da vida cristã. Desta vida que é seguir a ti. Nas coisas comuns, banais, ordinárias neste sentido. Ordinárias no sentido de comuns, banais, do dia-a-dia. É um caminho mesmo difícil, porque normalmente é fácil a cada um de nós desprezar, desconsiderar, tornar pouco importantes as coisas que constituem o nosso dia-a-dia, o nosso trabalho, as nossas relações com os amigos, a nossa vida em família, a maneira como festejo e celebro a minha família e como me entrego no dia-a-dia, a delicadeza, a maneira como falo com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, com os meus amigos, a maneira como perdoo, a maneira como peço desculpa, a maneira como luto, nas pequenas coisas do dia-a-dia. Tudo isso parecem coisas a desconsiderar, não é? Primeiro podem ser adiadas, amanhã talvez, e depois podem ser tratadas como coisas sem importância, uma vez que são pequeninas coisas. E não é assim. Todos bem sabemos que não é assim. Todos bem sabemos que, como bem dizia São José Maria, como bem diz São José Maria, porque está vivo, e as coisas que diz são verdade, e por isso são Deus a dizê-las através deste seu santo, desta sua criatura, deste seu filho. Quando bem dizia São José Maria, a poesia, a grande poesia escreve-se na prosa diária de um dia-a-dia cheio de amor. E as pequenas coisas são o sítio e a ocasião em que se encontra a Deus. Não há outro sítio. Se não encontramos a Deus no trabalho, na vida de família, nas responsabilidades e afazeres de cada dia, não o encontraremos. E em cada coisa, se não é no teu colega de trabalho, na tarefa concreta que tens para fazer, na contrariedade que aquela relação humana implica, se não é aí que tu encontras o teu Deus, que te chama a dar-te, que te chama a viver cada uma das virtudes necessárias ao amor nas circunstâncias da tua vida, então não encontrarás a Deus, ó Senhor. Viverás completamente de costas voltadas para Ele e viverás aliado da sua presença. E por isso, meu Deus, eu hoje quero, espantado, repito, agradecer-te essas duas vidas. A vida de São José Maria, porque manifesta que a vida humana transcende o tempo. Traz consigo, apesar de circunscrita em breves 73 anos, traz em si uma mensagem, uma verdade que é eterna, que transcende o tempo, que anima a todos e que é sinal teu, e que és tu, meu Deus. E por outro lado, quero-te agradecer
a presença contínua, cotidiana, fiel, alegre e bem disposta da minha irmã, que hoje faz anos. E que, graças a Deus, é um sinal diário, permanente, de uma fidelidade eterna que tem em ti a tua raiz, que tem no teu amor a sua fonte. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.